Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com conteúdo de energia solar off-grid aqui do canal. E hoje são dia 8 de janeiro de 2026, 1h40 da tarde, gente. Uma geração até boa aqui, ó, 429 watts. Aqui já está em carga de flutuação. Minha bateria tá cheinha aqui, 28 volts, 28.5, 28.8, então tá beleza. E aqui as cargas da casa, olha só, 142 watts aqui na sala, 6 watts nos quartos, não tem ninguém no momento, e 232 wattzinhos aqui na cozinha, que é a minha geladeira que está fazendo alguma coisa lá. Então, gente, é isso aí, tá top demais aqui o sistema, muito bom. O dia de hoje é um dia tranquilo, tá? Entre nuvens, como sempre aqui nesse mês de janeiro, é sempre assim, tá? Como vocês estão vendo aí, ó. Mas é isso, tá tranquilo, não tem dificuldade nenhuma aqui do meu sistema gerar, tá? Gente, eu quero falar mais uma vez das tais baterias de estado sólido. Esse é o terceiro vídeo sobre o assunto porque tá bombando, gente. O mundo todo tá falando sobre isso, cara. Todo mundo tá louco. E é claro, né, tem muita gente cética achando que isso aí é um golpe, achando que isso aí não é verdade e tudo mais. Só que essas pessoas que estão falando isso, elas não estão levando em conta que não há protótipos apresentados pela empresa. A empresa não apresentou protótipos, ela apresentou já um produto comercial final, que foi as motos, né, da Verge. Então as motos da Verge's Motorcycles, já estão sendo vendidas no site deles, pessoal, com essas baterias. Então as baterias não são mais protótipos, são produtos finais comerciais que já estão à venda nesses veículos. Além disso, tem mais 3 empresas que já estão com essas baterias em seus produtos, tá? Tem uma que faz chassi para veículos de corrida, tem outra que usa em drones militares e tem outra também que está usando aí em caminhões. Então aquela parte de trás, né, da carroceria do caminhão, onde leva a carga, ela está usando tanto esses motores de geometria toroidal, que eles chamam de motores estilo rosquinha, né? Por isso que é o nome da empresa, Donut Labs, ou seja, rosquinha, laboratório rosquinha, porque eles inventaram esse motor no formato de toroide, que ele é um motor ultra eficiente, ele é muito leve e muito potente, tem 700 cavalos de potência e pesa muito pouco para essa potência toda, tá entendendo? Então os caras desenvolveram primeiro esse motor e agora vieram com essa bateria de estado sólido. Então, gente, a gente vai ter que realmente aguardar as pessoas comprarem essas motos, né? As empresas, principalmente as empresas, gente, muita empresa vai comprar esses produtos agora só para desmontar e fazer a engenharia reversa. Vai desmontar, vai ver o que foi feito ali e tudo mais. Em primeiro momento eu achava que essas baterias de estado sólido eram feitos de nióbio ou grafeno, mas nióbio e grafeno, gente, são produtos, são minerais que são de terras raras também, né? Não é encontrado em qualquer lugar. E a empresa falou que essas baterias são feitas com produtos 100% ecológico, que não agride a natureza e que é abundante no mundo, ou seja, em qualquer região do mundo você encontra. Então eu estava pensando, de que será que é feita essas baterias? Muito provavelmente elas são uma bateria de íons de sódio, ou seja, baterias baseadas em sal, porque o sal é abundante no mundo todo, né? Você pode pegar aí qualquer salina, você vai tirar muito sal sem ter que escavar o chão, né? Sem ter que fazer mineração. E assim, até a água salgada do mar mesmo, né? É fácil você extrair o sal da água do mar, né? Então eu acredito que deve ser isso, né? Deve ser baterias de estado sólido e o componente principal deve ser íons de sódio, tá bom? Outra coisa interessante também é que essas baterias, como foi falado ali, elas contêm células que a galera já estava vendo aí, que cada célula deve ter aí 22,5 amperes por célula. Tá? Achei interessante, eu não consegui fazer esse cálculo pelo que eles mostraram, mas a galera está dizendo que é mais ou menos isso, certo? Porque eu mostrei um vídeo onde mostra uma célula que ela tem ali 4,2 volts sendo carregada em 270 amperes, tá? E eu vi um númerozinho pequenininho ali de 1,5 kW. Então assim, não sei, tá, gente? Do lado esquerdo no voltímetro mostrou 64 volts, então eu não sei como é que a galera chegou nesse número aí de 22,5 amperes por célula, mas é bem impressionante, né? Agora, o que eu sei e que eu vi em outras entrevistas, né, que aquele CEO deu,
foi que ele falou que no caso da bateria, né, já montada, que é essa aqui do vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então essa bateria montada, ela tem uma capacidade de 5 kW, segundo o que ele falou, né? Então ela tem 5 kW, entrega 400 watts hora por quilo. Então agora ficou fácil da gente saber o peso dessa bateria, né? É só pegar os 5 kW e dividir por 400 watts por quilo. Vamos ter aí, ó, 12,5 quilos. Então, essa bateria completa com 5 kWh, ela pesa menos de 13 quilos. Cara, isso é impressionante. É impressionante. Sabe por qué? Porque baterias LiFePO4 com 15 células, que entregam 4,8 kW, elas pesam em média 44 quilos. É claro, né, com a caixa fechada, né? Mas não pesam menos que 40 quilos. E se for uma bateria que tem aí 16 S, que ela entrega aí 5,1 kW, 5,2 kW, essas baterias, elas são mais pesadas ainda, elas chegam facilmente a 50 kg. Então você vai ter aí uma redução drástica no peso da bateria e no tamanho, nas dimensões, né? Então vai ficar muito mais fácil a gente armazenar aqui esse tipo de bateria em um sistema off-grid como o nosso, tá? Que aliás, tá, gente, vocês já pensaram no impacto que isso vai ter nos sistemas off-grid? Eu acho que corre um grande risco do nosso sistema off-grid aqui não ser nem compatível com essas baterias, sabia? Porque os nossos sistemas aqui, ó, por exemplo, esse MPPT mesmo, quando você vem aqui na lista de baterias, você vai ver que tem aqui, ó, lead acid, ou seja, chumbo ácido, gel, LiFePO4 e lítio, tá? Então aqui vai ter que entrar essa nova bateria de estado sólido, porque ela tem uma corrente de carga diferente e uma tensão também diferente, entendeu? Então acredito que essas baterias vão ter que entrar aqui. Agora, esse aparelho que eu tenho aqui, por exemplo, será que ele vai ser compatível? Será que ele vai conseguir carregar esse tipo de bateria tão poderosa? Né? Então, ou os novos inversores híbridos vão ter que vir com um sistema diferenciado. Porque, gente, o que acontece? Baterias como essa aqui de chumbo ácido, que são ultrapassadas, tem limites muito ridículos, né? Por exemplo, essa aqui, o limite de uso dela é C20, entendeu? O que é C20? É você pegar a corrente total da bateria e dividir por 20. Então você tem aqui, por exemplo, essa bateria de 150 amperes. Você divide por 20, você só pode usar, carregar e descarregá-la com 7,5 amperes. É ridículo, entendeu? Para você conservar essa bateria. E você só pode usar 30% dela. Então é um objeto muito limitado, certo? As baterias LiFePO4 foi muito bom, porque ela fez um upgrade muito grande aqui no sistema, né? As baterias LiFePO4, elas, as melhores hoje, né? As melhores, elas permitem que você carregue e descarregue ela até em 1C, ou seja, em até a potência máxima de corrente que ela tem. Então, se é uma bateria de 100 amperes e permite 1C, você pode carregá-la e descarregá-la em 100 amperes, tá? Não são todas, tá? Algumas ainda menos potentes, meio C, tá? Então no caso você tem que usar aí 50 amperes para carregar e para descarregar. Acontece muito isso. Aí nesse caso nós temos que chegar aqui nos nossos controladores e MPPTs e temos que dizer aqui, ó, a potência na corrente de recarga. Então se eu compro aqui, por exemplo, uma bateria amanhã LiFePO4, que ela só aguenta meio C, ou seja, que ela seja de 100 amperes, mas só possa carregar no máximo a 50 amperes, eu vou ter que pegar aqui, ó, e colocar esse MPPT aqui, ó. Olha só. Vai ter que ficar 25 amperes esse e esse aqui também, ó. Mesma coisa. Então tem aqui os dois MPPTs em 25 amperes no máximo de carga, tá? Como é um sistema aqui off-grid, ou seja, ele não tem um controlador inteligente, um computador que faça esse gerenciamento, eles vão mandar só isso. Cada controlador aqui, ó, cada MPPT vai mandar só 25 amperes agora para a bateria de LiFePO4 que só aguenta isso aí, né? Então, se for, por exemplo, um híbrido, o híbrido ele já tem um sistema integrado mais inteligente, né? Já que ele tem um MPPT lá dentro, tem as fontes de carregamento e também já tem o inversor, então eles se conversam entre si. E aí o que é que o híbrido faz?
ele manda para as baterias só os 50 amperes, mas se tiver uma requisição da casa, ele manda direto para casa o restante da corrente, sem passar pela bateria. Então, esse gerenciamento híbrido faz. Tá? É melhor você ter um híbrido caso você tenha pouca bateria, né? Tenha mais placas do que bateria, certo, gente? Neste caso aí, das baterias de estado sólido, a parada é completamente diferente, gente. Porque pelo que eu vi, pelo que eu andei pesquisando, elas aguentam 10 Cs, pelo menos. Bom, para vocês entenderem o que é isso, vamos supor que você comprou aí uma bateria de estado sólido de 100 amperes. Ela aguenta ser carregada e descarregada em até 1000 amperes. Dá para vocês isso aí? Cara, muda completamente isso aqui. Muda o jogo, porque são baterias que carregam em 5 minutos. 5 minutos, tá? Então o C é a corrente. Então se a bateria LiFePO4 aguenta 1 C, ela aguenta carregar e descarregar uma vez a sua quantidade de corrente. Se tem 100 amperes, ela aguenta isso aí. 100 amperes para carga, 100 amperes para descarga. Mas tem um detalhe, pessoal. Como as baterias LiFePO4 de lítio, elas têm um composto líquido dentro delas, a taxa de carga dela não é constante. Ela tem uma curva, ou seja, no início de carregamento, ela aceita carregar em 1 C. Beleza? 100 amperes, aí vai. Quando ela vai subindo, cara, a capacidade da bateria de absorver corrente vai diminuindo. Vai diminuindo. E aí a curva vai ficando mais acentuada. Então, quando uma bateria de lítio chega em 80%, cai muito isso aí. Então, ela começa com 100 amperes carregando, a 50% ela já está na faixa aí dos 70, 60 amperes, a 80% ela já está aí na faixa dos 25 amperes e os 20% finais ela já está em 10 amperes. Essa é a realidade de uma bateria de lítio, uma bateria de ferro fosfato, LiFePO4. Essa é a realidade, tá? É a curva de carga e descarga. Nas baterias que são de estado sólido, você não tem isso. Veja o gráfico. Ela se comporta praticamente como um supercapacitor. Ela carrega de forma linear, ou seja, praticamente a mesma corrente que você começa em 0, ela termina lá em 100%. A queda é mínima. É por isso que a carga é tão rápida, porque ela consegue manter isso aí. Então, baseado nessa informação, eu já percebi o seguinte, que pode ser que essa tecnologia dessa bateria, ela seja um híbrido, tá? Uma tecnologia híbrida, tá bom? Como assim um híbrido, Will? Ela seja uma mistura entre baterias e capacitores. Já pensaram nisso? Porque, pelo jeito, você tem aí uma mistura das duas tecnologias. Você tem a velocidade de carga de um capacitor junto com a quantidade de armazenamento que uma bateria pode dar. Então você tem aí um híbrido entre as duas tecnologias. É como se você tivesse um mega capacitor, um super capacitor, ultra capacitor, que ele conseguisse armazenar mais energia do que uma bateria de lítio. Então o que está aparecendo para mim é isso, é que eles descobriram uma maneira de criar uma espécie de híbrido entre supercapacitores e baterias, tá? E essa bateria, como eles falaram, ela não tem lítio na sua composição, beleza? Ela é toda sólida. Então isso bate com muitas especificações de sistemas mais modernos de ultracapacitores. Então eu acredito que essas baterias revolucionárias, elas são uma espécie de híbrido entre ultracapacitores e baterias de alto rendimento. Então se tornou algo maior, algo melhor, entendeu? Eles mesclaram, eles fundiram essas duas tecnologias e fizeram algo melhor, né? Algo superior. É como se a soma dos dois desse mais do que os dois separados, entendeu? É uma coisa impressionante. E isso realmente, no termo da indústria, né, gera muita assim, desconfiança, gera muita dúvida. Mas eu entendo os caras, tá, gente? Porque eles têm que se resguardar. Essa tecnologia deles é o santo graal que estávamos esperando que acontecesse. Imagine quantas mega indústrias, mega aglomerados de tecnologia estão querendo botar a mão nessa tecnologia deles agora. Entendeu? Então eles têm que ter cuidado, têm que guardar isso a 7 chaves. Eles têm que se resguardar.
né, até que eles realmente consigam colocar isso aí de forma mais ampliada para todas as empresas e consigam ser reconhecidos. Porque, meus amigos, nessa área corporativa existe muita gente aí que é do mal, tá? Que para mandar matar esse pessoal aí é no instante para tomar a tecnologia deles. Vocês não acham, não? Eu acho que tem muita gente aí do mal que pode querer matar os caras para tomar a tecnologia deles. Agora, uma coisa que eu aprendi com a vida é o seguinte: tudo que é gigantesco não vem de coisas grandes, vem de coisas pequenas. Então eu acho que por serem pequenos, isso não tira a validade da pesquisa deles. Muita gente está dizendo, mas como é que esses caras tão minúsculos, com uma empresa pequena, conseguiu passar a perna nos gigantes? Cara, tudo que é gigantesco hoje começou pequeno, entendeu? Veja, por exemplo, o Rio Amazonas. Vá procurar a nascente do Rio Amazonas. Ela não é uma coisa grande, cara, é uma coisa pequena. E olha a imensidão que é o Rio Amazonas. Você pega uma árvore aí, bicentenária e veja de onde ela veio. Ela veio de uma pequena sementinha, tá bom? Nós atualmente ainda usamos tecnologia legado de Nikola Tesla, um cientista pobre que veio lá não sei da onde e morreu pobre. E até hoje a sua tecnologia de geração de corrente alternada, de geradores e tudo mais, de motores elétricos, ainda está presente no nosso mundo até hoje. Então, meus amigos, não é porque os caras são pequenos, que eles vieram de uma empresa pequena, que significa que são fraudadores, que são falsários, que são enganadores. Porque existem muitos pequenos empreendedores aí que tudo que eles querem é uma oportunidade de criar algo assim, entendeu? De criar algo revolucionário, tá? Então pode ser que seja isso. E aí, se for o caso mesmo, o nome dessas pessoas e de suas empresas ficarão marcados na história como a virada de chave da humanidade na questão da eletrificação. Acabou para combustíveis fósseis, acabou para gasolina, tudo mais. Muita gente fala assim, mas por que isso não aconteceu antes? Porque as baterias demoraram 200 anos para progredir. Meus amigos, não tinha interesse nas baterias para que elas progredissem, não tinha interesse comercial. As grandes famílias, as grandes corporações queriam vender petróleo, queriam vender gasolina, queriam vender óleo diesel. Eles queriam isso aí, tá bom? As grandes fortunas das grandes famílias foram baseadas nisso aí, certo? Os barões do petróleo, tá bom? O petróleo regeu o mundo por centenas de anos, gente. Então esse pessoal, eles não tinham interesse nisso. Mas vocês já pararam para pensar que estamos na quarta revolução industrial e que agora é a era dos robôs e da IA, e que robôs e IAs não funcionam com gasolina, só funcionam à base de energia elétrica armazenados em baterias? Então agora, meus amigos, existe um interesse real de toda a indústria em substituir os combustíveis fósseis por fontes de energia limpa e renovável, como a solar, por exemplo. Entendeu? Então, nesse momento, o mundo já tem uma grande capacidade de gerar energia elétrica de tudo que é jeito, através dos ventos, através dos mares, através do próprio sol, entendeu? E daqui a pouco vamos ter capacidade para gerar energia nesses reatores de fusão nuclear. Agora, capacidade de armazenar essa energia é outra história, meus amigos. É outra história. Tudo estava muito amarrado às baterias de lítio, né? As LiFePO4, que é de ferro fosfato, que era a melhor que a gente tinha no momento. Mas agora a coisa mudou. E eu acredito que seja por isso que essa nova tecnologia vai decolar, tá? E aí eu estou muito preocupado em saber se o meu sistema vai estar de acordo. Agora eu fiquei preocupado. Será que eu vou ter que comprar tudo de novo para poder usar essas baterias? Porque elas vão ser, assim, absurdo, né? Tanto a capacidade de carga como recarga dela, né? Vão exigir fios mais grossos, tá? Porque esses fiozinhos aqui, 35 milímetros, isso aqui não vai aguentar uma descarga de 200 amperes não, 250 amperes não, entendeu? Então eu acho que nesse primeiro momento a gente não precisa se preocupar, né? Porque essas baterias vão começar primeiro para os veículos, né? Vai equipar carros esportivos, equipar caminhões, equipar trailers, equipar drones, equipar até helicópteros, aviões, aeronaves. Então, depois dos veículos, elas vão começar a migrar. E aí elas vão começar a ficar mais baratas para que nós, do armazenamento, né, de estacionário, que é o off-grid, na verdade, possamos começar a adquirir esses produtos. Agora, nesse meio tempo
que essas baterias vão ficando populares na indústria, as LiFePO4 vão caindo de preço. Aí é que a gente vai rir, né, de orelha a orelha, né? Vamos ficar felizes porque vamos poder comprar bastante baterias dessas e vamos ter muita energia disponível em casa. Então, concessionárias de energia, seus dias talvez estejam contados, tá? Dependendo do governo, porque ninguém sabe o que o governo vai fazer, né? Se pode proibir, sei lá. A gente não sabe. Mas se eles não botarem areia, olha, podem se preocupar com concessionárias de energia, viu? A gente não vai depender mais de vocês, não. E também, claro, né, com o futuro próximo, acho que até 2030, o resto do mundo, principalmente os Estados Unidos, Europa, a China e tudo mais, vão começar também a dispensar as empresas petrolíferas, né? Então, os postos de gasolina também vão começar a desaparecer aos poucos. Eu acredito que essa transição total para essa eletrificação demore entre 15 a 20 anos. Então, até 2050 não haverá mais nenhum carro a combustão no mundo. Pode ter certeza, se essa tecnologia realmente se consolidar até 2030, não haverá até 2050 mais nenhum carro a combustão no planeta Terra. Vai ser coisa do passado, tá, gente? Vai ser coisa, poluição por gás carbônico que sai dos escapamentos dos carros, né? Poluição dessas usinas que é de carvão, né? Super poluentes. Isso aí vai ser coisa do passado, gente. Vai ser coisa do passado, entendeu? Então isso é muito bom, gente. Muito bom. Imagine você comprar um drone, por exemplo, desse da DJI, né? Que ele hoje voa 20 minutos, né? 30 minutos no máximo. E você comprar um drone desse que voa 5 horas sem parar. Imagina. Não é? Imagina, pode ser, né? Num futuro próximo, um drone desse voar ali por horas e horas sem precisar recarregar. E um celular moderno. Imagina o celular que a gente tem que estar usando, praticamente a gente tem que sair com o carregador para todo lugar, né? Porque o celular não dura nem, sei lá, 5, 6 horas já está descarregado, dependendo do celular. Imagina a gente voltar naquela época do Nokia, que a gente carregava um celular e passava uma semana para voltar a carregar. A gente até esquecia onde colocava o carregador, né, de tão, assim, que demorava tanto para descarregar um Nokia daquele. Imagine isso voltar, gente, a gente carregar um aparelho celular desse e passar uma semana, 10 dias sem precisar recarregá-lo. Cara, isso é fantástico, maravilhoso, gente, maravilhoso. Então, meus amigos, eu estou realmente bastante animado. Eu não acho que isso seja um engodo, eu não acho que seja uma mentira, um golpe, porque vai ser uma coisa assim, que vai ser testada, né, gente? Se fosse assim, por exemplo, uma startup que tivesse pedindo dinheiro para ainda desenvolver a tecnologia, que tivesse apenas um protótipozinho, aí tudo bem, aí eu ia ficar assim com o pé atrás. Não, tem um protótipo e tal, mas, gente, já tem veículos sendo vendidos com essas baterias já instaladas nele. Então qualquer pessoa pode comprar, pode desmontar e já pode comprovar, entendeu? Então eu não acho que isso seja um problema, tá certo? Se os caras quisessem realmente enganar as pessoas, eles não fariam dessa forma que fez. Foi muito alarmante, né? Eles colocaram na CES 2026, que é a maior feira de tecnologia do mundo, justamente para todo mundo ver. E não é todo mundo agente, não, pessoa física, não. É todo mundo empresa, o mundo corporativo, entendeu? As grandes empresas agora devem estar se coçando. E você aí que acha que a China é o país mais tecnológico do mundo, saiba que a China, ela não é um país que desenvolve tecnologias, que fazem pesquisa, ela não gasta dinheiro com isso. A China gasta dinheiro em pegar tecnologias de outros países que já deram certo e multiplicá-las, entendeu? Porque o que interessa para a China é ganhar dinheiro e não inovação tecnológica. A inovação tecnológica é um efeito colateral, porque dos anos 80, 90 para cá, os Estados Unidos, que era a maior tecnologia do mundo, né? Eles costumavam fazer o quê? Levar suas fábricas para a China. Então o que é que os chineses fizeram? Eles aprenderam a montar esses aparelhos e aprenderam a reproduzir esses aparelhos. E aí vendem com um preço mais barato. Eu já vi isso acontecer, gente. Eu já vi numa CES aí uns anos atrás, onde foi apresentado um tipo de visor holográfico, né? Que parecia um ventilador que ficava rodando ali, ele desaparecia e você ficava só vendo as imagens. Invenção de uma empresa americana. E rapidamente os chineses olharam aquilo ali e copiaram a tecnologia e começaram a vender barato. Só que com uma qualidade, bem inferior. Então isso é normal, a China fez isso. É por isso que ela é um gigante comercial hoje. Não porque ela investiu em desenvolvimento de tecnologia, porque isso custa dinheiro e às vezes não traz retorno. Porque muitas dessas pesquisas não dão em nada. Então eles não querem arriscar. Então outras empresas de outros países de primeiro mundo gastam muito dinheiro com pesquisa e desenvolvimento. E quando isso dá certo, a China vai lá
copia e vende. E ela não se importa em quebrar patentes, violar direitos autorais, nada disso. O negócio é copiar na cara dura e vender barato, né? Vender em grande escala, certo? Porque a China hoje é isso, é a grande fábrica do mundo, né? Ela fabrica de tudo e vende para o mundo inteiro. Agora, fazer o desenvolvimento, a pesquisa científica, tecnológica, gastar rios e rios de dinheiro, bilhões de dólares, meu amigo, aí deixa com os países de primeiro mundo, deixa eles aí se matarem para fazer. Quando estiver pronto, aí eles vão lá e pega e copia e replica e vende barato, em massa, e tá tudo certo. Infelizmente é isso. Se você não concorda comigo, prove o contrário. Mostre os dados que a China é líder mundial em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Mostra para mim, quero ver. Entendeu? Reproduzir tecnologia dos outros é uma coisa. Agora você criar tecnologia do zero, aí, meus amigos, é outra história, beleza? Grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.